Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais criativo da banda de Angola. Não era do mundo, eu já ouvi. Do mundo é uma cena particular, é uma cena minha, com o Lobato, quando estamos os dois no set, estás a ver? Mas é o podcast mais criativo da Angola. E tenho aqui comigo Vicente Campos, a.k.a. Pelendos. Esse nome queima. Epá, muito obrigado por aceitares o convite. Não, obrigado. Já há um bom tempo que eu estava atrás de ti. Epá, Vicente tem muita história para contar. O Vicente não é de 90, não é de 80. Não. Vicente é antigo. Antigo muito Fápula. É isso. Mas já, melhor do que ele aqui a falar, vai falar um bocado de... Quem é o Pelendos? Quem é o Vicente Campos? O Pelendos, eu tenho vários AKAs. Agora acho que nessa fase estou realmente a me encontrar com esse novo AKA Pelendos, porque faz parte, na verdade, do que tenho me identificado como pessoa um tanto extrovertida, um tanto aquilo que é o reflexo de um jovem luandense. Yeah. Ponto mesmo. Nascido e crescido aqui. Não, eu sou Wilano, Mumwila, nascido nos anos 90 e naveguei nos anos 80 e 60 e etc. Cheguei aqui em Luanda pela primeira vez em 99. Ok. Ainda não era 2000, claro, isso é muito tempo para mim. E desde então fiquei nessa Luanda até 2012. Fui trabalhar novamente para a minha cidade, Lubango, e voltei para essa Luanda por questão de trabalho, dessa vez, em 2016, que eu voltei novamente para Luanda, ou seja, voltei para Lubango em 2012. E depois voltei aqui para a nossa banda em 2016, diretamente para o mundo da agência. Yeah. Então aqui umas ligações já começam. Ok. Para vocês que não estão antenados, estou a esquecer a minha cena, não estão Pois. ligados com a comunidade, o Vicente é criativo, é designer, é publicitário. Ele vai contar que tudo. Hoje vamos tipo, procurar saber a fundo, porque nem eu tive oportunidades de tipo sentar contigo. É um dos criativos que não trabalhou comigo diretamente. Trabalhamos sempre em agências diferentes, mas sempre acompanho o trabalho dele. Quando eu comecei, já encontrei no mercado das agências, já encontrei a fazer design. Então vais contar aqui um bocado da tua trajetória, como é que começaste, se começaste lá na Willa, se começaste aqui em Luanda. Conto. E o pessoal aqui vai saber mais um pouco da tua trajetória. Muito parecido à realidade, provavelmente, da maioria do criativo angolano. Eu comecei na gráfica, em produção gráfica. Certo. Eu acho que tive o privilégio de trabalhar diretamente nas indústrias bem maiores, diferente de alguns colegas que começaram na Cônica, que também, de certeza, viveram os seus desafios. Eu comecei diretamente em agências ou gráficas que já tinham uma maquinaria um pouquinho mais pesada, já fazia serigrafia exatamente naquelas máquinas mais industriais. Já lidava com a impressão em grande escala de revistas, uma coisa muito mais editorial. Isso lá para os anos de 2012, na altura, na verdade, que voltei para o Lubango. Antes disso, eu só fazia igual a qualquer outro criativo, na fase embrionária, no contexto angolano. Eu estava a trabalhar apenas com PowerPoint, o publisher da Microsoft, a fazer panfletos lá na banda, para garantir aquela audiência nas canucas. Foi um dos poucos designs, fazia design para ter uma canuca na back e nos bodas. Organizar as festas, fazer os panfletos por fazer. E se ficar bonito, você faz a festa. Se não ficar bonito, a festa não sai. Ok. Esse descompromisso com o conceito, às vezes, ou seja, o conceito vai se criar ao passo em que tu estás a criar o próprio material gráfico.
Então, voltando para 2012, eu estive a trabalhar então, com gráficas na própria província da Huila. Inicialmente numa gráfica design criativo, só para teres o nome da criatividade do próprio nome. A posterior, trabalhei na Willa Design. Essa empresa ainda existe. Nice. É muito grande. Isso em 2012, 13? Começa de 2012 a subir. Nesse intervalo de 2012 a 2016, eu estive a trabalhar ainda em gráfica, na produção gráfica. Muitos anos, e queria ter essa tua experiência de produção gráfica. Em produção gráfica, o que me metia a girar em departamento de marketing, me metia a girar em produção gráfica diretamente, a lidar com as máquinas. No meu último ano em gráficas, eu estive mais perto da área de marketing, já a criar praticamente um departamento dentro da própria gráfica, um departamento criativo dentro da própria gráfica. Se por um lado a gráfica é apenas a entidade que recebe os produtos já feitos para a produção, nós estávamos a tentar quebrar isso para termos uma agência, uma semi-agência lá dentro. Eu tinha esse espírito, eu queria estar a criar em vez de sujar nas tintas e etc. Queria estar a fugir disso porque já começava a ter algumas referências que eu nem sabia se eram nacionais ou não, mas estavam a fazer produção para aqui, para o nosso país. Vi algumas publicidades muito incríveis da Cuca naquela altura e eu queria fazer coisas iguais. E eu via que não se tratava de estar na máquina, da serigrafia, não se tratava de impressão, se tratava de criação. No pensar, no conceito, Exatamente. E o executar para depois mandar as peças para a área de produção. Foi isso. Então, a seguir, 2016 foi o meu último ano na Huila, na minha cidade, a convite de uma agência aqui que estava a se estabelecer em Luanda. Eu me mudei para aqui. Na verdade era para vir fazer a entrevista. Eu não sabia, me emocionei. Vendi meus mambos. Vendi meus mambos e vim direto aqui para a cidade de Luanda e começar então esse novo desafio que eu não tinha certeza se dava certo, se não dava. Bom, então essa foi a minha entrada para Luanda. Para Luanda e o mercado das agências. E o mercado das agências. Saindo das gráficas, ok. Aqui dá para adoçar as próprias agências, né? Dá. Pode mencionar. Para o pessoal que não conhece, não sabe o que aqui na banda tem. Porque quando comecei também não sabia que existia uma executiva, existia uma board, uma Zuela. Isso. E precisei estar inserido no meio, tipo, das agências para conhecer, olha, a concorrente do fulano é esse, aquele aí, faz isso, quem fez isso é aquele. Então, também em fase embrionária de passar o conhecimento para as pessoas e podemos citar. Então, eu me mudei em 2016, exatamente em janeiro, no princípio do ano. Mudei para Luanda para trabalhar para a Born. Era para mim, não sei se aquilo era um sonho ou realizado um sonho, era realmente um desafio que se apresentava à minha frente, porque tinha na frente da agência um diretor criativo ou um criativo que estava a dirigir o departamento, que eu sempre admirei. Era inacreditável para mim perceber que estaria a trabalhar com alguém que eu sempre segui o trabalho. Bom, foi a mesma pessoa que ligou para mim. Eu tinha N motivos para desacreditar nisso, porque primeiro eu não estava a viver em Luanda e a minha malta do interior do país é muito mais tímida, muito desacredita muito. E nem pareces que é de lá. Não, sou por extrovertido, mano. Sou por camone. Eu acho que eu sou muito mais luandense do que wilano. Infelizmente, porque cheguei aqui em 99, na altura era muito puto. Eu tinha 6 anos, praticamente já vão ter noção aqui de quantos anos tenho agora. Vivi aqui 13 anos e só depois dei uma esquinada lá novamente. Voltar a ver o povo. Voltar a ver a gente, então tem uma realidade angolana muito assente no que tem a ver com a minha identidade. Então comecei a trabalhar na Born, tive a perceber
o processo criativo, eu tive a perceber como é que rolam as coisas. A pessoa que imprime não é a pessoa que faz o desenvolvimento criativo, a pessoa que cria o briefing é um departamento, ou seja, há aqui várias áreas a trabalhar em prol de um projeto. Yeah. Antigamente, se estás na gráfica, tu fazes o panfleto, vais imprimir, discutes com o cliente, e se a moça do atendimento não tiver, ainda discutes o preço também. Então foi o meu primeiro passo a nível de agência e de perceber como é que essa indústria funciona, ainda que embrionária no nosso país, né? É muito importante apontar dessa forma. Essa é uma indústria muito embrionária, pelo menos para nós, digo, o criativo angolano percebe essa indústria como muito embrionária aqui no país, e claramente é, mas é uma indústria que já tem uns certos anos de vida a nível mundial, no caso. No contexto angolano ainda é uma coisa nova. Então tive a perceber esses processos todos e foi o meu primeiro passo na Born. Ficaste lá quantos anos? 3 anos. 3. Eu nunca tinha parado tanto tempo na minha vida. Eu fiz essa pergunta porque eu conheço o teu portfólio, como é que é a tua... Como é que se moves? Born, depois de Born, foste para onde? Born, depois da Born eu tive... Eu acho que todo criativo vive mesmo os mesmos dilemas. Eu dei o intervalo, me dei esse luxo de, Nunca fiz de isso. viver o Desde intervalo. que entrei ainda não fiz. Ainda? Mas estás há quantos anos nisso? Acho que estou a precisar disso. Agora estou a caminho de 6. 6? Bom, eu estou... Sem parar. Eu estou a nível disso, estou há 10 anos. Estou a falar no universo geral, eu estou há 10. Então é indispensável alguns intervalos. Eu me dei um intervalo de, acredito que 8 meses. Ok, pausaste. 8 meses, pausei, viajei pelo país, por algumas poucas províncias, senti aquele verde que já se escasseia nessa cidade de Luanda. Vocês, capital mesmo, não conseguem encontrar um jardim fixe. Você na fase que vocês. Então, a seguir, apareceu o desafio para dirigir o departamento criativo de uma outra agência, a Think Tank. Onde eu estou atualmente. Onde estás atualmente. A melhor agência do mundo. Aposto. Claro. É a melhor agência do mundo no momento. Estou lá. Por acaso, eu quando recebi a entrevista para ir para lá, sabia de quais eram os diretores criativos que passaram. Já passaram. Estavas tu, depois o Alívio substituiu. Sim, substituiu a mim. Depois eu entrei para substituir o Alívio porque ele saiu para outros desafios. Ok. Estavas na Think Tank. Eu estive na Think Tank, mas o desafio era muito maior. Se na Born eu era somente quase que um estudante na prática, aquele operativo, operacional, que é obrigado aqui a perceber a 360 graus como é que o business funciona. Na Think Tank eu já tinha o desafio de dirigir o departamento, perceber as entradas de briefing, a comunicação com a malta da gestão de projetos e como é que os projetos entravam para a área criativa, que estava sob minha alçada. O desafio já era maior. Na Think Tank eu sobrevivi por 1 ano. Sobrevivi por 1 ano. Bom, na Borneo eu estava a trabalhar para marcas como Unitel, Candandos e algumas marcas claramente que têm já expressão aqui no nosso mercado. Na Think Tank eu estava com o desafio de gerir as Cistecs, a Sonair. Sonair, tem Sonils, aquela aí dos barcos. Sonils, logística. Sim, a empresa logística. Penso que o desafio na Think Tank era bem maior, claro, mas não levantou aquele apetite todo aquela coisa, porque assim, você está no topo, tá no topo, já não, agora tens que cuidar daqueles manos mais embaixo que têm os egos feridos às vezes, que não sabem lidar com a gestão, têm problemas pessoais, não sabem lidar com um chefe que é
é de quase ou da mesma idade que eles. Nós estamos habituados com chefes mais Cotas, acima. barbudos. Tem um recurso humano muito mais jovem e era complicado até lidar com as equipas, com os egos, as A dores, faixa etária e e etc. tal. assim. Bom, mas sobrevivi por um ano. Penso que consegui pelo menos uma grande peça para o meu portfólio. É um trabalho que fizemos para a Sistec. Lá eu trabalhei muito a questão de estacionário, muita Identidade visual. muita coisa assim, Mais gráfica, institucional. mais Porque institucional. o core business deles é mais instituições Sim, estatais, sim. né? Mas já mudou Não muito. dá aquela pica, né? Dá Agora já aquela mudou pica de muito. Não, fazer, agora tá estou vendo? lá, estamos com grandes clientes, estamos a Aposto. pegar outras coisas, outros desafios, estamos a levar leões de ouros. Mano, estás a Mas já levar isso ali. são eras, A são tropa estava fases. aqui a criar esse caminho para você trilhar agora sim. A Obrigado. brilhar Obrigado por deixar as bases, a casa assim para me receber. E aí o pessoal lá fala bem de ti, curtem para caralho. Boa. Tens ido lá às vezes, então Boa. é bom quando nós saímos de um sítio e que fique coisa marcado, tipo a experiência que tivemos lá E tranquilamente e conseguimos sair bem na paz. E aí tem sempre lá as portas abertas para ti. E é isso que o pessoal tem passado para mim, que tiveram uma boa experiência contigo e foi muito fixe. Nice. Think Tank, um ano. Aqui, explicando nessa ordem cronológica, depois de Think Tank, qual foi a minha outra página? Desde mais férias ou foste para outra série? Não, eu acho que já não me dei férias, e se foram férias foram só de um mês. Ok. Um mês ou menos que isso. Eu acho que eu passei para Papaya. Ok. Cardiga. Nessa altura também já estava a criar a Ultimano. Era um projeto realmente muito só de cabeça, muito embrionário, mas já estava a desenvolver a própria marca. Mas enfim, entrei para Papaya para liderar o time, o departamento criativo, inteiramente digital, graças a Deus. Eu em particular não sei lidar com não gosto de lidar com a parte de ter que fechar coisas para impressão, Declinar. e depois ter que saber se a gráfica fez questão de fazer bem o trabalho deles e etc. Ok. Bom, no Papaya era esse desafio digital. Graças a Deus, dessa vez já tínhamos uma equipa muito mais com aquilo que nós gostamos de lidar, que é motion graphic, o design em si, fazer a própria direção e puxar pela tropa toda que tinha em particular dessa vez a mesma energia que eu, e era uma empresa a nascer e estavam todos com aquela energia vamos de fazer coisas novas, coisas criativas, esse porque a mambo. Papaya tem uma carteira de clientes do digital. Agora realmente tem são uma carteira bué de bem maior, marcas, mas mesmo na altura em que eu cheguei já eram marcas divertidas de se fazer, Yeah. porque eu já vinha da Born, que eram marcas fixes de se fazer, não era grandes. uma coisa tipo, não vamos baixar aqui nenhum, pá, não eram institucionais, né? Era uma coisa tipo Sagres, tipo cerveja, Luandina, e Candandos. a Uamo, por exemplo. Amo, tem o teu portfólio tem projetos da Amo. E voltando na Papaya, eu tive a oportunidade de praticamente me ver naquele universo que eu já estava habituado, que era lidar com marcas assim mais divertidas. Dessa vez só para o universo digital. Então isso foi um desafio muito, muito bom e divertido de se fazer, de se viver. Papaya foi uma história curta. Foi uma história curta, apesar de ser bem perto de casa. Alguns fatores nos impediram de avançar e dar mais do que podíamos dar. Mas foi uma história, um contacto incrível que eu consegui ter com o Cardiga, com a malta que estava a trabalhar comigo, o Admar, o Anderson, Alexandre. Para mim, um grande gestor de projeto, um rala. MC, gajo, né? o MC. Depois disso, onde é que eu segui? Já não tive mais intervalo, não tive esse tempo, esse luxo. Fui direto para Executive. Eu acho que era
era o último sítio que eu podia passar. Já me sinto um pouquinho velho. Eu estava a pensar que já trabalhaste pro lado do cliente, então Não, sempre foi agência, não, agência, sempre foi agência, até chegar agência, último ano. até Ok, chegar para o último executivo, ano. como é que foi? Executivo. O que é que aconteceu na Papai a nível de portfólio? Não me lembro de uma peça que eu tenha realmente carregado para o portfólio, mas tivemos a trabalhar algumas coisas muito fixes, pelo menos a nível de equipa, de equipa criativa, tivemos a tirar aí umas coisas fixes para a Luandina, para a Aliança Seguros, Ok. que tem um produto ou um serviço que eles chamaram de Mob. Mob 3x. Ok. Isso. Então, passado esse tempo, eu me mudei para Executive. Eu estive a trabalhar Unitel, estive a trabalhar. Voltaste a ter contacto com a Unitel? Voltei a ter contacto com a Unitel. Na verdade, eu acho que fui contratado quase que exclusivamente para lidar com essa marca. Estive a fazer algumas coisas muito divertidas para a Unitel novamente. Estive a fazer algumas coisas a nível de identidade ou de branding para a UBAI, marcas institucionais para o universo UBAI, marcas institucionais para o universo Unitel. Depois disso, então, me mudei ao fim de praticamente 4 ou 7 meses. Estou confuso mesmo. Ok, ficaste lá 4 a 4 a 7 meses. Isso é estranho eu ter essa sensação de não conseguir acertar aqui no timing. Ok. Mas depois eu consigo confirmar no LinkedIn e perceber como é que a coisa funcionou. Ok, isso foi quanto tempo? 3, 6 meses de pausa, think tank. Estamos a falar que agora estamos em 2022. Born entraste em 2016. 16. Uhum. Ok, 8 anos, tirando o intervalo e tal. Sim, sim, sim. Mas já tem um percurso muito grande, muito Tô a falar interessante, que, muita coisa. a nível da agência, vamos somar 8 anos, mas a nível de estar na nossa indústria, eu consigo somar 10. Ok. Consigo somar 10, porque conforme estava a dizer, antes da agência eu estava a trabalhar em produção gráfica. Produção gráfica, recebias os projetos das agências Sim, para sim, acompanhar a eu já produção me toda. metia direto ou indiretamente nesse universo, né? Nós estamos a falar de agências, estamos a falar do nosso universo criativo. A parte da produção gráfica também faz parte dessa indústria. Sim, Então, naturalmente. Tem pronto, artes eu finalistas que têm que acompanhar as coisas. vou somando aqui mais 2 anos nisso, né? Yeah, é certo, totalizando 10 anos de casa. 10 anos. Yeah. Isso é muito tempo. Pá, Eu eu acho que mais comecei 2 anos é reforma, férias designer paradisíacas. criativo, não tira férias, não se reforma, Férias só morre. Estamos paradisíacas. paiados. Umas canucas. Yeah. O que é que acontece? Eu comecei a gostar e a criar interesse pelo design em 2014, né? O pessoal acho que já sabe dos outros episódios aí que eu partilhei a minha trajetória, mas como profissional foi em 2018 que eu entro para a Zuela, a primeira agência. Fiz 2 anos e meio, depois fui para executivo, propriamente a Blend, fiz 2 anos, agora estou na Think Tank a caminho de 2 anos, então agências para mim totaliza 6 a 7 anos. Good. Yeah, então, mas também tive a experiência Mas de estás passar em velho. gráfica. Aqui estás que estás. Tô cansado. E agora quando chego no cubico, eu pôs a mochila, assina num papel e papo, mas estou a papar tua cabeça já. Tô tipo já aqueles velhotes. Eu já tive um episódio, mano. É. Eu não gosto de contar. De tanto trabalho que eu tive. Eu cheguei em casa, dormi de tênis, mas apanhei aquele sono bem duro que quando acordei já era de manhã, hora de trabalhar. Mano, eu lavei a cara e fui. Ok. Yeah, essa nossa vida é complicada. Yeah. Mas já, durante 10 anos de experiência, então nasce A Ultimano. a Ultimano. Ultimano por quê? Explica lá esse nome. Bom, nós somos criativos e eu não gosto de me apoiar nesse rótulo para defender o que eu vou falar a seguir. Ok. Ultimano, por eu ser o último filho da mãe. Da mãe dele. Às Da mãe vezes dele. sou ofensivo. Último filho da mãe dele, Último certo? filho da mãe, sim. Porque sou filho caçula. Ok. Às vezes gostam de me complicar e
porque depois percebem que eu tenho mais uma irmã. Sim, sou o último filho da mãe, filho de homem, angolanamente falando, caçula de homem. Yeah, então sou o último filho da mãe por esse sentido. Mano, ultimano, estou aqui já a decompor isso. Ultimano é de último, né? Conforme já estava a explicar. De humano, que na verdade junta aqui o lado humano, mas também tem a parte mano, que é uma expressão muito nossa, principalmente do interior do país, do sul. Nós chamamos de mano as pessoas que... mais crescido, o mano mais velho, o irmão mais velho. Yeah. Você tem 3 anos mais acima de mim, você é meu mano, e o respeito é aquele que na verdade já é bem típico, pelo menos da gente do sul. Então eu fiz, na verdade, aqui foi uma tentativa de juntar essas 3 coisas numa só e conseguir um nome memorável e distinto. Na Ultimano, o que é que tem sido? Eu tenho-me dado a mim a oportunidade, a mim e aos meus colegas. Eu tenho agora uma equipa de 4 pessoas. Nice. Já comigo, né? No caso faz 4. Eu tenho dado a oportunidade não só a mim, mas ao time de criarmos, reinventarmos algumas coisas, de fazermos de forma criativa o que não conseguiríamos fazer exatamente na nossa vida de agência normal. Não temos, inclusive, ainda escritório, trabalhamos todo mundo remotamente, então temos aqui a oportunidade de quem estiver a dormir, na hora que acordar, vai ter que pegar na parte dele do trabalho e honrarmos com o compromisso do cliente. Tenho trabalhado muito a questão do desenvolvimento de branding. Charamba, quando digo branding, dessa vez não estou a falar exatamente de identidade visual, tu sabes. Estamos a trabalhar propriamente a marca, o background da marca, a criação do ADN, participar um pouco da criação do próprio negócio que o cliente nos traz, perceber aqui o workflow, a jornada do consumidor ou do cliente Estudos de viabilidade, ver como é que é e ver os targets. E perceber ao final qual vai ser a melhor forma de graficamente criar a ideia e vender para o cliente. Apresentar aí as soluções finais para os clientes. Tem sido isso. Então essa é um pouquinho um resumo dessa jornada até a criação da Ultimano, onde estamos ali, a nossa proposta é trabalhar muito um design centrado nas pessoas, no humano, conforme o nome do nosso pequeno estúdio, pequeno projeto. Ok. Se vendem que como uma agência de publicidade ou um estúdio criativo? Um estúdio criativo. É uma cena mais pequena, focada em bem menor, vender ideias criativas. Exato. E não propriamente uma agência 360 graus, que tem a tele, ativações, eventos. É melhor deixar isso para os grandes. E aos grandes. E hoje em dia cada vez mais estão a terceirizar, estão a fazer as coisas com as mais pequenas, que é menos burocrático, é tu para tu, a falar diretamente com o dono está a me vender a ideia e tal. Muita força para ti, e acho que... gostaria de ter essa tua coragem, ainda não tenho, infelizmente. Já ganhas. Não estou preparado, não estou preparado. Então, a Ultimano tem sido isso. Ok, uma equipa pequena de 4, contigo 5 pessoas, ou faz 4 contigo? Bem pequena, só para perceberes, tem o designer gráfico, que também atua muitas vezes como diretor e um agente para new business. Tem um gestor de projetos que também faz a parte das próprias vendas. Tem um motion designer e tem a senhora do dinheiro, que nos garante aqui recursos humanos, contabilidade, administração. Gerir as coisas. Porque nós muitas das vezes, nós criativos, não temos a vertente de gerir a parte interna. Então precisamos de alguém que domine a cena para coisa, senão... Eu quero me concentrar na produção das coisas. Então tem sido isso. Criatividade com a Ultimano, uma cena mais pequena, com o teu pessoal, pessoas bem identificadas do mercado. Queria agora aproveitar que falasses, tens esses 10 anos, totalizando 10 anos com a cena da gráfica, as agências que passaste. Como é que você vê o mercado nesses últimos 10 anos? Quando entraste, como é que estava? Agora, como é que está? E qual é a projeção? O que é que tu perspectivas ou vês daqui em diante? Como é que vai ser o mercado?
deixar Para nós ainda. criativos e agências, então, estúdios criativos. Essa é uma questão que eu vou pedir a ti, Uhum. e claro, tens mesmo que permitir, por uma questão aqui de respeito, Ok. que a resposta para essa questão seja respondida de forma conversa. Uhum. Em vez de seres tu a perguntar e eu Ok, nós aqui a responder, falar. vamos realmente falar sobre isso. Qual foi a pergunta? Só para recapitular. Sobre o mercado. Como é que vês o mercado com esses 10 anos, né? Vamos estar aqui a falar como é que estava o mercado, como é que estava no passado, como é que está atualmente e como é que será Como é que poderá daqui a um ser tempo. daqui a Yeah. um tempo? Uhum. Vou começar assim, no primeiro ponto. O mercado estava com uma predominância estrangeira, Uhum. não mudou grande coisa. Yeah. Tem os seus porquês nisso, e eu vou, claro, aqui também estar a citar, que é, não temos aqui uma indústria ou uma parte escola para organizar a nossa indústria a nível do país. O governo não deu ainda conta que temos aqui, que tem aqui uma oportunidade de negócio, tem aqui uma indústria a crescer até de forma desordenada. Uhum. O passado era assim, então eu acho que não vai mudar nada. Agora, no presente, não temos ainda uma garantia de que o futuro vai ser diferente, porque no passado nós não tínhamos uma escola, nós estávamos a ser movidos por livros, por Vídeos, tutoriais, ou tutoriais. seja, temos sido movidos por Até o momento, yeah. autodidatismo, né? Yeah, yeah. Autodidatismo é assim, uma forma de aprender, é uma forma de saber as coisas, claro, mas vão ocorrendo aqui, no processo natural, algumas mudanças, algumas exigências que vêm de fora de uma forma muito bruta para nós, por não termos uma base bem sólida. E eu acho que o nosso presente, agora já chegando no nosso presente, o nosso presente tem sido muito turbulento. Eu, em particular, logo que chega um briefing, é muito tenso para mim. Ao fim ou ao longo de 10 anos já devia ser muito mais calmo. Yeah. Eu já devia ter aqui um barco muito mais equilibrado para essas intempéries, né? Mas continua sendo um briefing novo e eu quero rever tudo que eu estudei. Tá vendo? Ok. Regredir e ver os processos todos, as Eu etapas. estou a Ok. falar do presente de forma muito pessoal, mas acredito que isso é transversal. Yeah. Isso acaba tocando também ao meu colega da fotografia, que cresceu, aprendeu da mesma forma que eu, porque também está no contexto angolano, onde para a área de fotografia não temos aqui uma escola, não temos instituições, nem micro. Pessoas aprendem a configurar a câmera no YouTube. Percebes, Lá. né? Então, o presente está aqui muito na corda bamba. O passado foi o que foi. Era panfletos no publisher e etc. Era o estrangeiro a predominar aqui a indústria, que chegou, fez as suas coisas, não deixou aqui não instruiu, Não não partilhou capacitou. aqui, Yeah. assim, não capacitou a malta. E muitas vezes nem tinha capacidade para capacitar, porque infelizmente o nosso mercado, fruto de algum contexto cultural, não digo contexto muito mais sociocultural, Yeah. o que afetou de colonialismo e etc. É muito importante trazer aqui. Yeah. Yeah. Possibilitou o estrangeiro chegar aqui, qualquer estrangeiro inclusive, chegar aqui só por ser estrangeiro, com uma certa claridade na pele, se assim posso dizer, chegar e garantir que tem abertura para geral e que tem licença para tudo e diz que faz isso e todo mundo acredita e passa a ser a nossa verdade. Yeah. Isso marcou o nosso passado, ainda marca o nosso presente e continuamos dessa forma, vivendo no autodidatismo, continuamos nos tutoriais, que não são maus, graças a Deus, não são maus, mas deixa muito incerto o nosso futuro. Essa é a minha opinião sobre essa questão muito que até carreguei de uma forma muito filosofal. Não. Eu gostei da cena que deixaste aqui a abertura, tipo, para não ser tipo uma pergunta direta e ser uma Sim. conversa. Eu
quando entrei e fiz um review, ver as cenas todas, como é que era o mercado, quem andava a fazer as coisas, porque quando eu caí de paraquedas e comecei a ver, ok, haviam campanhas aqui da Cuca e certas marcas no Cal e tal. As grandes marcas de cerveja comunicavam muito no passado, depois começaram a surgir outras. Então via muito dessas campanhas, pensava que não era feito aqui. Eram feitas a nível nacional, claro, na direção estrangeiro. Então vi muito disso, muita assinatura das campanhas eram tipo pessoas estrangeiras, né, de fora. E quando entrei também não senti grandes mudanças. Claro, a cena da crise aqui no mercado veio mexer um pouco as peças do xadrez. Sabe, noutra hora não se imaginava termos um Alívio, um Erickson, um Vicente, um Charamba, um Litungunza, um Oscar Ituriqueno a ocupar cargos de diretores criativos, supervisores criativos em departamento e em agências, estás a ver? Indiferente de ser uma grande agência, uma mais pequena, mas não se via isso, não estava previsto isso. A cena da crise veio mexer um bocado as peças do xadrez e hoje em dia já acompanhamos isso e já estamos a ver isso. Não senti também grandes mudanças, porque há regalias que noutrora essas pessoas tinham, você sabe, trazer um estrangeiro para cá, estás a oferecer viagens, daí volta, trazer a família, vale de compras, casa paga, essa cena toda. Para aqui nacional não estamos a viver isso. Não. Estás a ver? Infelizmente, ainda somos bué desvalorizados. Bem barata. Bem barata, estás a ver? É que, e falando da vertente de capacitar, ok, o estrangeiro lá, isso é o dia a dia, faz parte do sistema de ensino, ter a cena do design, fazer o superior, tem espaço para isso, conseguem fazer um superior em design, estudar o visual em si e perceber, tem mais noções do que nós. Mas nem aqui, mesmo sentindo que mudando pouquinho, as empresas aqui não sentem que tipo, pagando um curso online e aí é o suficiente. Mas devia existir a cena de tipo, ok, és bom nisso, precisas do documento que prova isso, ou precisas... Tipo, nós temos muito o lado prático, não temos o lado teórico, não aprendemos muito isso na escola, não sentamos numa carteira. Foi tipo, olha, ok, vou no YouTube, vou ler o livro X, só. Mas se uma empresa pegar, ok, tens 3, 4, 5 meses para ir para Portugal, para o Brasil, se capacitar nessa área, especializar nessa área e trazeres aqui um documento que comprove, e ok, a empresa não sai a perder. Claro, não sai a perder, Ao meu ver, não sai a perder. E eu não acho que um profissional seria injusto de tipo acabar uma formação dessa e no mês seguinte ir a ditar. Não é por aí. As empresas têm esse pensamento. Claro, existe essa concorrência aqui de que pá, um Ivo volátil está aqui, 6 meses trocou, foi para outra empresa. A cena do financeiro, claro, nos move. Mas existem criativos que, por exemplo, o teu caso, de estar num sítio e ter a ambição de querer trabalhar marcas interessantes. Eu nunca trabalhei uma Unitel. Já trabalhei bancos, já trabalhei no digital. Já trabalhaste KFC, mano? KFC me perseguiu. Na Zuela, comecei lá, fui na Executive Blend, me seguiu. E você trabalhei muitos anos. A fazer alguma... Eu me lembro, estava a criar aquela tendência daquele marketing, a publicidade de guerrilha. Choque com a concorrência. Vocês foram os primeiros a fazer coisas assim. Era o Beef Cup, KFC, Angry Line. Mas aquele hambúrguer aí, do ponto tentou mexer. Sim. Isso foi em 2021, do ponto tentou mexer. Mas não deu em nada. Responderam assim básico, depois a área da direção falou, não vai mexer muito explosivo, queriam props. Mas é isso, tá a ver? Eu sinto, eu espero que lá para frente as coisas tendem a melhorar e a mudar realmente, tipo... Mas essa mudança que também eu otimistamente espero, e provavelmente é a energia de de todo angolano na nossa área, não será uma esperança muito vã se nós não garantirmos que agora aconteçam mudanças tangíveis nesse sentido. Nós não tínhamos um lugar, por exemplo, até pouco tempo, até coisa de 1 mês ou 2, para discutirmos esse assunto. Agora estamos aqui com um podcast, por exemplo.
precisamos de mais ações do género, não em formato de podcast propriamente, precisamos de reuniões, encontros, Eventos, conferências. conferências, mas que conferências, quando digo podcasts, quando eu digo que sejam inclusivos, estás a ver? Quando eu digo inclusivos, eu acho que não devia ser mais um grupo de amigos que se reuniu e falam exatamente só dentro da perspectiva deles. Eu tenho que a indústria, nós temos que nos dar a oportunidade de colher perspectivas de vários pontos, de várias áreas do saber, inclusive da nossa própria indústria, e falarmos, debatermos sobre isso. Isso vai garantir aqui uma firmeza no próprio futuro e na geração que vem a seguir a nós. Como vimos, até 10 anos éramos aqueles quase que adolescentes, ou a passar da adolescência, agora já senhores, pais de família. Daqui a pouco vovôs que vamos estar aí a criticar o que provavelmente... Teu menina. Olha, eu vou ter não uma tá na minha menina, cabeça. eu vou ter uma menina agora. Parabéns. Pá, eu comecei, menina. Já está aí com 10 aninhos, a minha primogênita. Você começou cedo? Comecei cedo. Grande amor. Minha primeira filha eu fiz com quantos anos? Fiz com 20. 20. Estou agora com 30. Pois. E o meu pequeno tem 7 agora. A irmã dele deve estar com 7 meses. Yeah. Mas é que tensionas tipo para o puto também aprender. Ele já tem veia para essa cena. Acho que a minha filha vai ser uma menina muito criativa. Não tem. É bem curiosa. Eu acho que como qualquer pai, eu acho que devia mover muito. Eu ficaria muito feliz se o camarada me dissesse: oi, papai, também quero fazer isso. Acho que estou a falhar como pai, porque o camarada chegou e disse que ia ser polícia, mano. Porra, mano. Parei. Essa foi pesada. Eu tava quase a ser polícia. Houve uma fase aí, depois de eu engravidar e casar, já não ia pro Brasil. Então, o meu velho conseguiu uma vaga aí, queria mandar para uma escola aqui, acho que era na autoestrada, acho que a escola da polícia fica aí. E queria mandar para lá, tipo... sem desrespeito aos nossos agentes, há pessoas mesmo que nasceram para isso, mas eu não me vejo. Eu, se fosse um policial, tipo, ia ser muito coisa. Se eu fosse um policial, ia ser um policial mesmo daqueles do tipo FBI, CS Miami. Eu ia ser um investigador muito mal. Essa hora no teu chefe para ser escalado na rua. Vamos fazer uma gasosa? Não. Vamos fazer aquela rotação mili, não. Mas pronto, é por aí. Sobre o nosso passado, presente e futuro, essa foi a minha opinião. Não pararia por aqui, temos muita coisa para falar em relação a esse passado, presente e futuro, mas toca a seguir. Ok, podia aproveitar aqui e ver qual é o teu ponto de vista sobre a comunidade. Nós, os criativos entre si, achas que somos unidos? Achas que partilhamos o conhecimento, estão todos bem identificados? Qual é a tua visão, a tua perspectiva sobre isso? A comunidade dos criativos. Criativos não estou a falar sobre propriamente design, porque estaria coisas separadas. Estou a falar mesmo do mercado das agências, gráficas e tudo. Percebo. Comunidade criativa. Bom, podíamos estar mais unidos a fazer coisas. Como qualquer... Eu não vou cair nessa tua, eu acho que nós estamos muito unidos. Não. Como é que as pessoas estão a nos conotar? Que tipo, existe um nicho específico dos escolhidos que se puxam entre si. Eu nunca fui menino dessa e eu não faço parte desse nicho. Eu conheço muitos criativos, lidou bem com muitos. Claro, alguns fui tipo metendo na balança porque não agregavam muita coisa. Então agora é muito olá. Eu vou construir a minha resposta nessa narrativa também, que é, isso é para mim tipo interação humana. Eu não vou lidar com todo mundo. É normal, e a unidade que se quer, ou que muitas vezes quando formulam essa pergunta, me parece muito que querem aquela resposta típica de não somos desunidos ou somos unidos, como se fosse pecado não estar a falar com alguém ou não estar a lidar com alguém. Eu acho que antes de criativos nós somos humanos e os humanos sempre criaram grupos. Então...
devia sim haver mais dinâmicas, devíamos criar mais dinâmicas em que participávamos nós todos, onde tínhamos opiniões de várias perspectivas. Isso sim era importante. Agora, quanto à união da criatividade, eu realmente não consigo explorar muito mais sobre isso, mas está a faltar, desde eventos, conferências e etc., para reunir as pessoas. Está a faltar mais iniciativas, conforme já estava a dizer há pouco tempo, que nos reúnam para falarmos sobre as nossas coisas. Está a faltar alguns agentes reguladores de algumas coisas da nossa indústria. Por exemplo, quem regula a parte publicitária, as leis, para percebermos melhor, por exemplo, a parte jurídica do nosso trabalho. Está a faltar, se calhar, alguma organização que regule e que concentre, cadastre, por exemplo, tudo o que é criativo. Por exemplo, uma ordem dos advogados. Existem ordens dos Existe advogados, uma ordem dos criativos do design. Não existe aqui uma com carteira ordem assinada. Exato, está a faltar essas coisas. Isso aqui nos garante uma seriedade na nossa indústria. Claro, não responde aqui a tua questão. Não, mas faz parte, acho que Eu acho que acaba fazendo parte da questão da unidade, estás a ver em si. Porque se verem aquele grupo bem identificado, se tivermos bem identificados a parte humana dos egos e etc., nós passamos por cima. Se temos aqui a nossa indústria organizada, uma carteira assinada, se conseguimos criar uma organização que regule isso, parte jurídica, tudo fixe, precificação, por exemplo, se temos esses agentes todos ou essas organizações a trabalhar para nós, por nós, nós temos aqui uma unidade na nossa indústria. Agora, se os criativos têm os problemas humanos, isso é muito normal, natural. faz parte. Mas eu, em particular, falo, acho que com todo mundo, se necessário. No problem. Quais são as tuas referências? Minhas referências. Como você não especificou, minha referência atualmente tem sido o Bonga. Se quisesse especificar... Vou formular novamente. Eu vou continuar a explorar minhas referências. As minhas referências, antes de você especificar, que eu ainda não sei como é que você vai fazer, tem sido o Bonga. Na verdade, tem sido a música popular angolana. Tem sido o povo, a nossa gente angolana. Tenho explorado muito o exercício de visualização. Para mim tem sido uma forma de pesquisar e ganhar muito mais repertório. Muitas vezes estamos numa banda e passamos com os fones e não conseguimos explorar ao máximo o que é que se fala, qual o ambiente ali à volta. E agora tenho feito esse exercício e tem-me servido como referência ao próprio povo angolano, a nossa gente, a nossa música, de forma geral. Provavelmente a tua pergunta, as nossas referências era sobre a malta criativa. Já nem vou fazer essa pergunta, porque respondeste muito bem, porque em partes, depois dessa tua resposta agora, podia tentar perguntar o que é que te inspira, ou como é que é o teu processo criativo, como é que é quando pegas um projeto. Como é que é o teu dia a dia? Tipo, vais começar um projeto e aproveitas, tipo, se calhar inserir as ferramentas que é a cena que você usa no teu dia a dia. Como é que é o teu processo criativo? Desde o esboço, a ferramenta, o acabamento. Partilha aí com a malta para o pessoal saber como é que é o Pelendoce. Bom, eu bebo cerveja. Ok. É para começar mesmo e se calhar já terminava ali. Mas não vão aceitar essa resposta assim, né? Bom, o processo criativo, vou contextualizar isso. Antigamente eu vivi o problema que nós todos vivemos de partir diretamente para a ferramenta. Agora eu me sinto muito crescido. Eu faço perguntas e é nas perguntas que vão se explorando aqui N possibilidades, nas respostas que conseguimos dar a nós mesmos, nas respostas que conseguimos obter do cliente, nas respostas que conseguimos obter do briefing, no ler o próprio briefing. Esse tem sido o processo primário na questão do processo criativo para mim.
É a partir dessas respostas que consigo explorar visuais, consigo explorar brainstormings e N coisas. Então é sobre fazer perguntas. Eu faço muitas perguntas agora quando tenho um problema na mesa. A partir das perguntas eu consigo visualizar coisas. É o meu primeiro passo e depois há bloqueios criativos, provavelmente. Naturalmente. Nós todos vivemos isso, né? Infelizmente. Infelizmente. Há quando dos bloqueios criativos eu largo tudo. É muito desesperador. Agora estou a falar mesmo de alma. É desesperador quando temos bloqueios criativos e temos um deadline que não espera por ti, que não quer saber se Estás com bloqueio, meu irmão. O teu tempo é esse. Mas quando isso acontece, eu largo tudo. Já houve situações em que tive tenso, bebi uma cerveja, saí para a rua. Eu gosto muito de sair à madrugada, me expor aos Gato perigos preto. da noite. Gosto muito de sair à noite, sim. E nessas andanças, nessas saídas, às vezes surge alguma coisa que liga ao briefing, à necessidade que foi apresentada. E no dia seguinte já temos mais coisas para explorar. Essa é a resposta para essa questão. Ok. Quais são as ferramentas? Tens contacto? Tua praia? A minha praia diária é Photoshop e Illustrator. Eu sou de poucas ferramentas, infelizmente. Para o ano, vou já te adiantar que eu vou explorar mais coisas a nível de ferramenta, mas eu sou muito de Photoshop e Illustrator. A partir dessa base é que eu tenho me conduzido até mesmo para a direção criativa, quando tenho que dirigir alguém que faz motion. Felizmente já cheguei nesse nível de direção criativa, direção de arte, né, também. E tem muito trabalho que eu tenho que terceirizar, digo, quando ainda estive dentro das próprias agências, agora que estou na Ultimano, há muito trabalho a ser terceirizado para exterior, né, para mandar para fora da agência, ou às vezes que sai da minha área e tem que ir para a área de outrem. Já consigo lidar com alguém que faz motion e sei claramente qual é a direção que a coisa tem que ter. Então sei lidar com um After Effects, mas à distância. Não de tocar. Então, meu dia a dia é Photoshop e Illustrator, mas sei lidar muito bem com InDesign. Mas tenho formação básica em After Effects e Premiere Pro. E Dreamweaver, infelizmente, foi descontinuado. Infelizmente. Projetos. Eu sei que não vou aqui chutar porque foi zoom, mas sei que andaste aí envolvido em certos projetos. Não sei se identifica com isso. Causas sociais ou projetos de responsabilidade sociais. Mas gostaria que partilhasses aqui se já estiveste envolvido em algum e como é que foi a experiência. Eu já estive envolvido até o momento em 2 projetos sociais. Primeiro, porque eu me sinto muito humano. Eu tenho só um aspecto muito gangsta às vezes. Com esses meus óculos, esse meu cabelo, com esse meu casaco militar muito pesado. Mas sim, eu me sinto muito humano e me sinto muito atraído por projetos sociais, projetos que metem o humano no centro, que querem resolver problemas sociais, comunitários e etc. Estive a trabalhar voluntariamente para o projeto da Biblioteca Despadronizada. Onde, mais do que designer gráfico, estive a trabalhar realmente pela primeira vez a parte da gestão das mídias sociais e até a lidar com a parte... Como é que se chama essa gente aí que lida com imprensa? Os mídias. O mídia, eu estava a gerir também essa parte ali para ajudar o projeto a crescer. Encontrei esse projeto muito embrionário, acredito que tinha mais ou menos 40 livros. Com a nossa intervenção, tinha uma amiga que entrou comigo no projeto, quando o projeto ainda estava bem no início. Com a nossa intervenção durante um mês, nós fechamos aquilo, ou deixamos aquilo com pelo menos 800 livros. Uou! Isso foi tudo coisa de doação. É um trabalho que
tenho muito orgulho de levar comigo no portfólio. Sei que não tem aí peças gráficas, não tem peças gráficas no meu portfólio, só deixo aí uma linha que diz isso. Mas bom, me orgulho muito. Estive a trabalhar no projeto Nossa Ginga. É esse que eu ouvi. Não queria chutar aqui, mas sabia que aí tinha um dedo teu. Estive a trabalhar no projeto Nossa Ginga. Mais do que trabalhar nesse projeto, gosto de antecipar que fiz um networking muito, muito fodido. Conheci um grande designer, vive em Londres, mas angolano, o Mário Alcântara, que me contratou para trabalhar no projeto. Eles estão sediados em Londres. Eu estive a trabalhar com a Transform, é a agência que me contratou para trabalhar em específico nesse projeto. É um projeto de placemaking, que valoriza o lugar, que valoriza o espaço, valoriza as pessoas que habitam num determinado espaço para dinamizar a economia, dinamizar o próprio turismo no determinado espaço. Estive a trabalhar na parte gráfica do projeto. Tem dedo teu aí. Eu conheço a tua linha visual. Tive a trabalhar, a fazer muita peça para fechar as lonas, as peças digitais, claro, com a direção do Mário, a direção, claro, da agência, dele, da equipa. Mas eu estive aqui no terreno. Eu era um dos poucos angolanos aqui em Luanda a trabalhar propriamente no projeto e no terreno. Então tive a explorar muito, a perceber como é que seria a navegação dos usuários, das pessoas que habitam o espaço, quais as soluções a se criar para garantir uma boa experiência para quem visitaria o espaço, quais as soluções que valorizariam o próprio espaço em si. O projeto Nossa Ginga, me orgulho muito desse. Eu vi, está muito bonito, bem conseguido, está lá na consegue cidade. encontrar na Rainha Ginga. A rua mesmo, realmente, visualmente mudou. A visão daquela rua, eu passo por vezes ali, por exemplo, eu tenho aqui uma coisa que dá para medir o quanto projetos assim conseguem valorizar um determinado espaço. Ali a birra era 3.500, agora é 600, uma. Para usar ali, tipo, tem um monte de gráfico atrás. É um bom aquela rua está totalmente diferente. Eu passo ali. E há 2 semanas atrás estava num evento aí no Elinga Teatro. Então. Pô, de esquinas sempre. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer fotos de rua, às vezes, assim como o telefone. Ainda não parei para fazer fotos. Agora aí vídeo. Tenho visto a malta fazer videoclipes. Mudou. Que nem a cena do projeto na X Street. Quando surgiu, também mudaram aquela banda toda aí do na X. E ficou uma cena, um ponto turístico que as pessoas começaram a fazer fotos, videoclipes. E agora é a Rainha Ginga, tá muito bala aquela cena. Eu sabia que estava desenvolvido. Por isso é que eu não chutei logo como é que foi o projeto X ou Y. Eu queria que falasse e depois mencionasse, sabia logo que ia revelar. E foi muito fixe. Eu acho que os designers deviam abraçar e estar envolvidos em projetos disso. Porque durante muito tempo as pessoas foram muito conotadas, ou nós criativos fomos conectados como as pessoas que só pintam boneco. Mas quando aparecemos já nessa vertente de mostrar um outro lado da intervenção social. Isso. Claro que as pessoas passam por... Meu pai, por exemplo, quando eu falei, olha, você é design, meu pai andava a perguntar, mas é que é sentar no computador? É que nem a cena de ser informático. A minha mãe até hoje não entende o que é que eu faço. Estás a ver? É complicado. E o meu velho, quando me viu a primeira vez na televisão, através de uma campanha de responsabilidade social, só o grito dele, o uau dele. Meu filho de homem! Esse eu fui! Mas já é ali, através da nossa arte, do nosso trabalho, tipo, mostrar projetos de causas sociais e não só, é uma mais-valia, não só para a comunidade, mas para ti como criativo, tens a tua assinatura ali. Pá, gerações vindouras, quando verem na altura, quem mexeu ali, quem trabalhou ali foi o Vicente. Perceber que resolveu algum problema social, algum problema específico que existia em algum sítio. Em algum ponto que precisa da tua intervenção para estar como está agora. É o que é. Estás a ver? Mas é por aí. Vicente, queres dar aqui últimas considerações, mandar props para teus bradas, para tua comunidade, para baby, para o filhote. Um abraço para o meu filho, vai me ver. Meu filho, o Elo. Um abraço também para o Sanjo.
Um abraço para a Kianda que está a chegar. O nome vai ser Kianda. É um nome bem fofo. Pô, vocês nem devia revelar Criativo é aqui. outro mambo. Mas pronto. Quando ela vier ao mundo e depois estar a ver a cena do pai, já vai saber. Já vai Aos 7 saber. meses fui mencionado Papai já sabia no dele. podcast mais criativo de Angola. Ou do mundo. Do mundo pro Charamba. É isso. O mundo é Bom, pra mim. sim, eu ainda não parei. Mais um props por essa iniciativa. Bom mambo. Tá a faltar mais conversas desse tipo propriamente não. Já estamos, acho que vai sim ter aqui uma temporada de ter histórias assim, com esse roteiro ou não. Mas está a faltar mais debates, mais um frente a frente. Desvendarmos aqui algumas coisas. Vai ter quem fez isso. Eu quero tanto desvendar uns aqui copy-paste aqui feitos por estas bandas. Estou aqui bem aflito, queria já mandar hoje, mas enfim, das perguntas nesse momento estamos aí para coisa, mas depois vai vir essa cena dos debates. Vamos mudar aqui o set, ter tipo 4 lugares. Mais aberta, um pessoal da fotografia, o direção da arte, direção criativa, o audiovisual. E temos uma mesa que vê tipo nova escola, velha escola. A ideia é tipo migrar e basar para essa vertente. Daqui a mais um. Estamos só aí a cumprir uma checklist que preparamos de convidados que eu identifiquei, o Lobato identificou e que estão agora a vir. Pessoas que, tipo, malta jovem, criativa, que agora, tipo, está a empreender, está a abrir a cena dele, está a vir partilhar e, tipo, durante muito tempo você sabia, nomes aqui na banda era Maria e... quando falo Maria é o nome da minha mãe. Maria, não, João Irmãos Limitada e toda vez... Imagina agora teu nome, tem nomes como o teu, Ultimano, tipo... Ultimano, do Pelé. Pensou isso? Mambos assim, fora da caixa, bem criativas. Olha, a questão naming ainda vai ser um bom assunto depois para discutirmos. Que é tudo XX, limitada. Hoje em dia já tá a surgir mais nome criativo e o pessoal aí do Gay, que é o guichê único, já está mais flexível. Algumas coisas. Eu tenho um whisky que partilharam comigo quando foram abrir empresas. Criaram já a estrutura com o nome, mas quando foram para fazer o registro, barraram. Imagina você que já criou a marca, todo mambo. É boa. Por isso é bom primeiro ir lá saber, só depois é que dás o passo. Mas Vicente, foi um prazer ter aqui comigo. Charamba. Obrigado por aceitar o convite. Hoje em dia ter o Pele Doce aqui disponível para aqui partilhar algumas cenas. Sempre. Mas é uma pessoa, gostei muito de saber e conhecer mais esse teu lado. Não tínhamos muito tempo de parar e conversar essas cenas, eram mais encontros paralelos, porque o encontro do fulano, cicrano, eventos já nas ruas, na street, porque eu sou um bocado gangsta. É mentira, sou Betinho. Eu posso ter uma cara de gangsta, mas no fundo eu sou um grande Betinho. Mas obrigado por aceitar o convite, Cota. Vamos estar aqui. Ei, caralho. Já foi. Tamo juntos.